Eu não fui na minha festa de Natal e eu não fui na minha festa de aniversário. Eu amo o Pedro Vinícius, eu sigo ele, sigam ele lá, @PedroVinício. E eu quero comentar 2 desenhos dele. Um é, quero convidar as pessoas para sair, mas eu não sei se eu vou. E o outro é, a gente fala que quer conhecer pessoas novas, mas não tem paciência nem para conhecer as que já conhece. Eu amo todas as frases dele, todos os desenhos. Aí eu quero contar algumas histórias. Primeiro, a minha festa de 30 anos, que eu chamei umas 100 pessoas e eu não fui. Porque no dia eu pensei, eu vou ficar num lugar. Eu morava no Rio de Janeiro na época, aquele calor, e aí eu fiz 30 anos morando lá. Então eu já tava meio deprê, porque os meus amigos, que eu conhecia há mais tempo, minha família tava toda aqui em São Paulo. Logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não fiz assim amizade de cara com as pessoas, foi meio difícil entrar ali, pertencer. Mas eu trabalhava, eu conhecia um monte de gente no trabalho, que conhecia um monte de gente, e eu resolvi dar uma festona de 30 anos. E aí tinha um restaurante que ficava perto lá do apartamento que eu morava, eu reservei o andar de cima e chamei assim, umas 40 pessoas. Só que eu não sei o que aconteceu, que essas 40 falaram, eu vou levar não sei quem, eu vou levar não sei quem, uma coisa bem carioca assim, né? Quando eu dou festa aqui na minha casa em São Paulo e eu chamo 40, 50 e lota 100, é porque são os cariocas que lotam, eles sempre lotam minhas festas. O que eu acho bom, um beijo pra todos. Na época eu tava meio deprê, tentando entender minha vida profissional, eu tinha mudado de cidade, tinha mudado de carreira, tinha mudado de profissão, tava longe da minha família, tava fazendo 30 anos longe de casa. E a hora que eu cheguei no restaurante que eu tinha reservado e vi que as 30, 40 pessoas que eu mais ou menos conhecia tinha virado 100 e que era uma festa entre eles, não importava muito se eu entrasse ali ou não, virou uma grande festa carioca, eu simplesmente não fui na minha festa de 30 anos, eu fiquei com muita preguiça. Então essa é uma história. Outra história, já mais recente, eu resolvi fazer um jantar na minha casa, umas 3 semanas antes do Natal, isso tem uns 3 anos mais ou menos. E eu falei, vou fazer um jantarzinho, vou chamar umas 15, 20 pessoas. Aí eu comecei a me empolgar muito, eu tava recém-separada, só na hipomania ali, eu comecei a convidar pessoas, até um amigo meu me ligou e falou, olha, acho que você tá em mania, eu preciso te ajudar, você não tem prato e copo pra todo esse povo, eu vou te dar um endereço de um lugar que aluga, porque você ainda louca, quer dar um jantar, entendeu? Chama o povo pra tomar cerveja, cada um leva a sua cerveja, mas você é maluca. E de repente baixou, sei lá, mais de 100 pessoas aqui, baixou a polícia, porque eu moro num prédio que tem bastante idoso, eu acabei com a vida deles naquele dia, com a noite deles. E quando deu meia-noite, minha casa estava abarrotada de gente, me deu crise de pânico, daquelas muito violentas, muito assim. Aí eu peguei a minha amiga Ana Heber, um beijo pra Ana Heber, chamei ela e falei, amiga, olha só, fazia tempo que eu não tinha uma crise de pânico tão violenta e eu vou fazer o seguinte, eu vou pro meu quarto, eu vou trancar a porta do meu quarto e você tem que ir em cada uma das 140 pessoas e pedir pra elas irem embora. E era tipo meia-noite, tinha gente chegando ainda. E aí Ana Heber, um beijo, foi de pessoa em pessoa da festa, falou, a Tasha não tá se sentindo bem, então eu expulsei mais de 100 pessoas da minha casa numa festa de Natal e aí eu fiquei uns 40 minutos tendo pânico e depois eu capotei e no dia seguinte eu aguentei todas aquelas mensagens, como é que você tá, e tive que me explicar, então eu não fui na minha festa de Natal e eu não fui na minha festa de aniversário. E aí mais 2 historinhas que tem a ver com esses 2 desenhos do Pedro Vinícius. Uma história é que assim, eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho filha pequena, eu tenho um monte de livro que eu quero ler, eu tenho um monte de coisa que eu quero estudar, eu tenho os meus melhores amigos que eu quero dedicar tempo, então eu tenho muita aflição de perder tempo. Então ele fala aqui preguiça de conhecer pessoas novas, né? Eu fui recentemente viajar com uns amigos e quando chegou na casa, esses meus amigos convidaram um outro casal que ficava na casa do lado pra almoçar com a gente. E aí o cara chegou lá e o cara, ele fazia piadas do tipo, a minha mulher, quando eu conheci, ela tava ficando com outro cara. E aí eu virei pro cara e falei, pode ficar com toda a peça da carne, eu quero só a picanha, juro por Deus. E eu, uma pilha de livros pra ler, séries pra assistir, eu falei pros meus amigos, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Era 3 horas de São Paulo, eu tinha ido pra dormir no lugar, era pra passar um fim de semana. Eu não aguento conhecer e lidar com pessoas novas, porque corre esse risco delas serem toscas. Claro que quando você conhece uma pessoa nova é maravilhosa, é ponto pra você, mas corre esse risco, né? Então eu sou ali meio fechada com os 10, 15 amigos que eu amo, que eu já conheço. E uma última história que eu quero contar é de uma certa preguiça que eu tô das minhas próprias amigas, que eram umas loucas maravilhosas, que a gente ria e ficava até 3 da manhã falando besteira. E elas casaram,
tiveram seus filhos, até eu também casei, também tive filho, mas elas assumiram uma postura agora que tudo eu tô sendo meio doida. Você falou com o seu terapeuta e eram conversas que a gente teve a vida toda. Só que agora não pode mais, porque agora elas têm 40 e poucos anos e filhos e etc. E elas viraram umas chatas, minhas grandes amigas próximas, elas viraram pessoas que não pode mais ter uma loucurinha que eu tô viajando, que não cabe, não combina com a minha idade, não combina com uma mulher que tem filho, não combina com dededededé. Então eu também tô de saco cheio dos meus amigos, é isso.